Bom dia a todas as pessoas. Inicialmente gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim e agradecer pela oportunidade de sempre de Ana Matra poder contribuir com este debate tão relevante, como geralmente acontece aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Bem, essa discussão sobre a redução da jornada, é importante nós pontuarmos que sempre foi uma luta histórica dos trabalhadores, a limitação da jornada e a consequente redução. Só para trazer um contexto histórico, desde a primeira convenção da Organização Internacional do Trabalho, de 1919, esse assunto esteve em pauta, que foi a duração do trabalho no serviço da indústria. Então, a primeira sessão da Conferência Internacional da OIT, que foi realizada em Washington, como eu disse, em 1919, já pautou essa questão da jornada. Outro ponto bem importante é a relação direta que a questão de redução da jornada tem quanto à saúde e segurança dos trabalhadores. Então, não há como dissociarmos a discussão sobre limitação da jornada com a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em razão de exaustão, fadiga, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Lembrando que o nosso país, lamentavelmente, ostenta um alto índice de acidentes e doenças ocupacionais. Somente em 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, nós tivemos 2.888 mortes no trabalho e quase 500 mil acidentes de trabalho registrados, lembrando que esses são apenas dos trabalhadores formais, então esse número ele certamente é muito maior, já que os informais não estão nessa conta da Previdência Social. Com o pagamento de muitos milhões aí, em relação a benefícios acidentários e etc. E o importante aqui destacar é que o Estado de São Paulo registrou 373 mortes, e um dos principais setores que lançam esses acidentes são de transporte rodoviário, e o motivo externado é justamente o excesso de jornada, condições ergonômicas e remédios e drogas estimulantes, ou seja, esses trabalhadores, para poderem cumprir essas altas jornadas de trabalho, têm que consumir substâncias para que fiquem acordados e, evidentemente, que o organismo cobra sua fatura, e isso acaba redundando nesses acidentes. Outro ponto bem importante que eu gostaria de trazer aqui é o número de ações na Justiça do Trabalho cobrando horas extras. Só em 2024 foram mais de 70 mil ações que ingressaram na Justiça do Trabalho cobrando o pagamento de horas extraordinárias. E com relação a intervalo, mais de 48 mil processos. Então, se somarmos aí, senador, esse número de mais de 100 mil ações discutindo jornada de trabalho ao fim e ao cabo. Então, apesar de termos uma limitação de 44 horas regulares para a jornada de trabalho, sabemos que há outros tipos de jornada reduzidas de acordo com a atividade do trabalhador. As 44 horas não têm sido observadas. E é importante nós fazermos esse debate sobre a necessária redução e limitação da jornada também, porque, como foi apontado aqui, quando se fala em trabalho decente, não há como não falarmos sobre essa questão da jornada, até considerando as convenções fundamentais do trabalho, entre elas a de proteção contra o trabalho escravo, porque, como sabemos, um dos requisitos do conceito de trabalho análogo à escravidão é a jornada exaustiva. Também, como foi apontado aqui, não é só o número de horas de trabalho que torna uma jornada excessiva ou exaustiva, mas também a intensidade, a falta de descanso, o descanso entre jornadas, tudo isso é muito importante para a condição física
mental e de segurança dos trabalhadores. E também a convenção fundamental, as convenções fundamentais que tratam da proteção do meio ambiente de trabalho, porque, como sabemos, em 2022 houve uma alteração e a OIT incluiu a proteção do meio ambiente de trabalho como direito fundamental. Então, junto com a proteção contra o trabalho infantil, trabalho escravo, a não discriminação, a questão da organização sindical, a proteção do meio ambiente de trabalho se tornou também fundamental. Isso quer dizer que o país, independentemente de ter ratificado as convenções, tem o dever de monitorar o cumprimento dessas convenções. Então, o Brasil, por exemplo, ratificou a Convenção 155 da OIT sobre meio ambiente de trabalho, mas ainda não ratificou a Convenção 187, que já está com mensagem presidencial aqui no Congresso para que haja essa ratificação. E também eu gostaria de falar que essa questão da redução da jornada, como foi dito aqui, ela tem sido experimentada em vários países, até no próprio Brasil, né? Há um projeto piloto com 22 empresas, né? Em que essa questão está sendo monitorada e, lógico que nós temos que falar que isso traz mais satisfação para os trabalhadores, né, no posto de trabalho. Isso tende também a criar mais postos de trabalho, mas sob o ponto de vista econômico, que é o que tanto se fala, que os direitos trabalhistas impedem o crescimento do país, né? Na verdade, nós temos que falar na economia, porque mais postos de trabalho, mais dinheiro na mão das pessoas, mais consumo. Né? E também a questão do aumento da produtividade, o trabalhador satisfeito e sem aquela carga excessiva de trabalho que prejudica a sua saúde mental e física e até também o retira muitas vezes do trabalho por conta da condição de saúde e segurança, como eu disse, né? Número excessivo de doenças, mas além disso o absenteísmo também é diminuído. Então essas empresas que implementaram esses projetos já constataram benefícios em termos de aumento de produtividade, queda do absenteísmo, e nós temos que falar da condição econômica porque ela é sempre colocada como o Brasil não vai suportar uma redução da jornada de trabalho, né? O Brasil quebra. E nós sabemos que tudo tem que ter uma acomodação. Essas empresas que implementaram esses projetos já verificaram também a necessidade de uma mudança da organização do trabalho. Para que tantas reuniões? Né? Por que não implementar um sistema que faz reuniões híbridas ou telepresenciais e diminui essa carga? Então, todos os processos têm que ser otimizados para que nós não percamos tanto tempo, às vezes, com atividades que são desnecessárias ou alongadas demais e que não representam o foco, o objetivo no que precisa ser realizado naquelas tarefas. Então, isso é muito fundamental que nós coloquemos. Aí, vários países implementaram, além do Brasil, que teve esse projeto piloto, como eu disse, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Suécia, Holanda, África do Sul, Índia, Chile, Itália, Noruega, Bélgica e Suíça. A Bélgica, o primeiro país da Europa a legislar sobre o assunto, os trabalhadores ganharam, em fevereiro de 2022, o direito de realizar uma semana de trabalho completa em 4 dias em vez de 5, o que vai ao encontro dessas propostas que estão sendo discutidas. Eu queria lembrar que, embora a mídia tenha falado muito na PEC 8 de 2025 da Câmara, né, apresentada pela deputada federal Érica Hilton, temos a PEC também apresentada pelo senador Paulo Paim, 2015, né, desde 2015, que o próprio senador já mencionou aqui que ela prevê uma redução gradativa dessa jornada até que fique em 36, né? O próprio Estatuto do Trabalho, já que a audiência pública foi designada também para falar sobre os impactos dessas alterações ou propostas de alterações no Estatuto do Trabalho, o Estatuto do Trabalho prevê as 40 horas. Nós sabemos que há categorias que já adotam essas 40 horas, né, como foi também mencionado aqui, a questão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, entre outras categorias, mas sempre progredindo para que haja essa redução das 36. Eu acho, senador, que com certeza nós teremos um longo caminho, mas é fundamental que essas discussões todas sejam trazidas em relação, como eu disse,
a questão econômica, a questão aos abalos da nossa previdência pública, a questão social, com esse número imenso de mortes, né, que, como eu disse, os 3.000 trabalhadores que morrem por ano são os formalizados e nós temos os não formalizados e inclusive, os hospitais públicos muito sobrecarregados pelo excessivo número de acidentes com motociclistas devido à cobrança por metas e produtividade e em menor tempo de entrega. Então, tudo isso tem que ser considerado. E eu gostaria de falar que nós não temos também como falar em trabalho decente se não considerarmos que esses direitos são direitos fundamentais previstos no artigo 7º da Constituição aos trabalhadores, ou seja, a Constituinte de 1988 se comprometeu, o país se comprometeu com os trabalhadores brasileiros de termos direitos trabalhistas constitucionalizados. Então, a partir disso, isso é um compromisso do país em ter um mínimo ético e irredutível, que se diz com relação ao trabalho, e nós vemos que essa questão da pejotização, embora hoje não seja objeto da audiência pública especificamente, não tem como afastarmos essa discussão da decisão que está em análise no Supremo Tribunal Federal a respeito da pejotização, porque o que temos visto, senador Paim, não são casos de altos profissionais liberais, como se tem mencionado, advogados, jornalistas, mas sim garis, empregadas domésticas, trabalhadores rurais, entregadores por aplicativo, todos sendo pejotizados. E esses pejotizados não vão ter direito à limitação da jornada de trabalho, eles não vão ter direito a nenhum direito previsto na Constituição brasileira. Então, é muito importante que os trabalhadores se apropriem dessa discussão. Essa decisão, que foi recente, do Supremo Tribunal Federal, lançando o tema de repercussão geral 1389, coloca a suspensão de todos os processos trabalhistas em trâmite na Justiça do Trabalho que discutem fraude ao contrato de trabalho. E eu gostaria de lembrar que a competência da Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114, inciso 1º da Constituição, trazida pela Emenda Constitucional 45, que completou 20 anos agora em 2004, a competência da Justiça do Trabalho era para vínculos de emprego e relações de trabalho. E todas essas relações pejotizadas têm sido consideradas como relação civil-comercial para o afastamento da competência da Justiça do Trabalho. Então, essa decisão ela é bastante ampla, ela impactou, de logo, mais de 500 mil processos na Justiça do Trabalho, e é por causa disso que nós, a ANAMATRA, a ABRAT, que é a Associação Brasileira da Advocacia, né, Trabalhista, e a ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, lançaram uma mobilização nacional que vai ser realizada no dia 7 de maio, próxima quarta-feira, em todo o país, para a defesa da competência constitucional da Justiça do Trabalho, para analisar caso a caso e verificar se ali há fraude ou não. Não estamos dizendo que toda a pejotização é fraude e nem estamos dizendo que todos os casos analisados serão de vínculos de emprego, mas sim as relações de trabalho que é da competência constitucional. Nós temos que colocar uma conscientização social a respeito desse impacto, porque, na verdade, como eu disse, se a questão de contratar um PJ, ainda que ele não tenha nenhuma autonomia, for uma opção do contratante, não haverá mais CLT. Nenhuma empresa ou contratante terá interesse em contratar empregados pela CLT. E todos os direitos, não só da CLT, mas, como eu disse, também da Constituição, ficarão realmente relegados à inutilidade. Teremos daqui a pouco a CLT no museu exposto aqui. Olha, um dia teve uma tal de CLT. Quanto mais o Estatuto do Trabalho, senador. Então, é importante que a gente faça essa vinculação, porque
é disso que estamos tratando, sobre a gravidade do momento. Eu acho que nós temos aqui que será um trabalho de diálogo, de aproximação institucional, mas também de conscientização, porque a questão da diminuição do número de empregados registrados impacta, como eu disse, na Previdência, a questão do FGTS, do financiamento público das habitações, a questão do Sistema S, que ele é custeado pela folha de pagamento, ou seja, as contribuições das empresas sobre a folha de pagamento é que custeiam o Sistema S. E o Sistema S, ele tem várias funções, mas também fazer o quê? A capacitação e especialização dos trabalhadores na indústria, no comércio. Então, é muito amplo esse impacto que há. Nós já tivemos uma redução muito grande. A Receita Federal tem estudos desde 2016 falando sobre o déficit fiscal que traz a pejotização. Vocês podem procurar, existe estudo desde 2016 apontando para o risco fiscal que o país corre com a pejotização indiscriminada. Claro, volto a dizer, não estamos aqui dizendo que pessoas jurídicas todas são fraude, não é essa a questão. Mas a questão é de nós colocarmos a diferenciação de quem realmente é pessoa jurídica e trabalha nessa condição de autônomo e quem não é pessoa jurídica e está sendo obrigado a ser empresário de si mesmo ou empreendedor de si mesmo para poder trabalhar. E veja que essa decisão, ela fala que ela não se refere apenas à franquia, já que o caso era de um franqueado que, inclusive, o processo, senador, foi julgado improcedente pela Justiça do Trabalho, o que demonstra que é caso a caso, naquele caso não houve o reconhecimento, mas ele diz o seguinte na decisão: essa controvérsia tem que ser analisada de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil e comercial. Isso inclui, por exemplo, os contratos de representantes comerciais, que isso já foi decidido pelo Supremo, que não é competência da Justiça do Trabalho, porque é uma relação comercial, né? É um tema de repercussão geral 550, corretores de imóveis, advogados, profissionais de saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. E é aqui, então, que eu volto a falar. Estamos falando aqui de pessoas vulnerabilizadas, pessoas físicas que não podem ser entendidas como pessoas jurídicas, e essas pessoas, como já estão hoje, não terão nenhum direito trabalhista e sequer uma proteção social. Embora tenhamos 18 milhões de PJs de MEIs registrados, segundo os dados oficiais, muitos deles sequer recolhem a Previdência. Então, eles estão completamente desassistidos, seja do ponto de vista dos direitos trabalhistas fundamentais, constitucionalizados, como também dos direitos previdenciários. E são essas pessoas que estão nos hospitais públicos, acidentados, né, de motocicleta, e tem ainda os entregadores de bicicleta, né, que são mais vulnerabilizados ainda, bicicletas alugadas, muitas vezes, né, e que estão à margem aí de qualquer proteção. Então, a sociedade, o país, o parlamento tem que se apropriar dessa discussão para sabermos o que exatamente queremos a título de proteção social, porque a Constituição prevê todas essas proteções, todas essas garantias de direito. O próprio parlamento votou uma PEC para ampliar a competência da Justiça do Trabalho para relações de trabalho e o senador acompanhou. Isso foi amplamente discutido, não havendo qualquer dúvida de qualquer tipo de trabalho seria da competência da Justiça do Trabalho. E agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal coloca em dúvida essa competência e não só, além da competência, a licitude dessas contratações de PJ indiscriminadamente, como eu coloquei, como eu li aqui, está exatamente assim na decisão, entregadores, motoboys, entre outros, e aí tem o gari, tem empregada doméstica, né, etc. E também o ônus da prova. De quem será o ônus da prova para provar que houve uma fraude àquela contratação? Sendo que recentemente foi decidido que o ônus da prova para o trabalhador provar que quem deve pagar é a administração pública na terceirização, no caso de os direitos não serem remunerados, foi para o trabalhador. O Supremo Tribunal Federal decidiu que quem tem que provar que a administração pública não fiscalizou o contrato da empresa terceirizada é o trabalhador.
Então, só para finalizar, senador, eu gostaria de dizer que essa discussão de pejotização, ela não tem a ver com terceirização, com a decisão de terceirização que foi já decidida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que qualquer atividade pode ser terceirizada. Por que não tem a ver? Porque a pejotização, ela suprime aquela triangulação. O que é a terceirização? Eu tenho uma empresa que contrata outra empresa e essa empresa tem seus empregados. Na pejotização, a empresa que tem seus empregados desaparece para que a empresa contratante apenas contrate o pejotizado, que, como eu disse, pode ser qualquer tipo de trabalhador. Então, os direitos sociais estão em risco, os direitos constitucionais trabalhistas estão em risco e a competência e sobrevivência institucional da Justiça do Trabalho, que tem sua competência constitucional para qualquer relação de trabalho, está ameaçada. E aqui eu me sinto muito confortável, senador, em falar, porque o senhor sabe que a ANAMATRA não é uma entidade que que cuida apenas dos interesses corporativos. Nós temos a obrigação, sim, de cuidar dos interesses corporativos das nossas associadas e associados, porém, sempre fomos uma entidade que tem 49 anos de história e sempre esteve aqui no parlamento, ao lado dos trabalhadores, empregadores e parlamentares para a discussão de projetos de lei, propostas legislativas e emendas à Constituição de interesse de toda a sociedade, contribuindo com notas técnicas, com tudo que pode para a discussão. Então, não é uma questão corporativa, embora estejamos defendendo a competência da Justiça do Trabalho, é porque é uma competência constitucional, uma atribuição que é dada pela Constituição de divisão de competências, né? Então, a Justiça especializada pela Lei Processual Civil, ela tem a competência em primeiro lugar e depois a Justiça Comum. E o que está se dizendo é o contrário, é que para saber se tem fraude, terá que ir para a Justiça Comum e, se ela entender que teve fraude, voltar para a Justiça do Trabalho. Quantos anos vai demorar isso? Sem as pessoas receberem, né? E o que nos preocupa é que a decisão do Supremo que está em discussão, ela cita a decisão dos transportadores, dos motoristas profissionais, que tem uma lei própria dizendo que é relação comercial e que não é competência da Justiça do Trabalho. Então, aí o parlamento decidiu assim e o Supremo disse que está constitucional. Ok. E dos representantes comerciais, que também têm lei própria. Então, veja, estão colocando nessa discussão ampla duas categorias que têm leis próprias e que o Supremo já disse que não é competência, para dizer que isso poderá se aplicar para qualquer tipo de trabalho. Então, são bastante preocupantes, senador. Eu agradeço muito a oportunidade de participação. Gostaria só de dizer que para essa mobilização do dia 7 de maio, que faremos, né, como eu disse, as 3 entidades nacionais, ela será feita, essa mobilização, em todo o país, pelas nossas associações regionais, né? Fizemos um manifesto para deixar bem clara qual é a nossa posição, que eu vou deixar aqui à disposição da assessoria do senador, que é em defesa da competência. Fizemos também uma nota técnica sobre os impactos da decisão do STF sobre a pejotização e estamos pedindo apoio ao PL 1472, que está no Senado, de 2022, que está sob a relatoria do senador Laércio Oliveira, que amplia, não é que ela amplia a competência, aqui diz que amplia, mas é porque, na verdade, ela descreve quais seriam as atividades que estão inseridas na competência da Justiça do Trabalho. Então, é um projeto de lei muito importante, que está, como eu disse, já sob a relatoria do senador Laércio Oliveira, e que ele detalha quais são as relações de trabalho que estão no artigo 114 da Constituição, inciso 1º, e esse PL ele é completamente diferente da decisão que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Então, peço apoio para que a sociedade se aproprie dessa discussão, para que haja essa aprovação de ampliação e descrição da competência da Justiça do Trabalho, e vou deixar esses materiais que mencionei aqui para a equipe do senador Paim, agradecendo muito, cumprimentando todos os meus colegas da mesa e da anterior, que tiveram excelentes exposições, cumprimentar também a equipe da casa, né, que sempre nos atende tão bem, e continuarmos à disposição para tudo que for necessário para o esclarecimento desses direitos e também para que cheguemos a um consenso de que
se há excesso, se há trabalhadores que não se enquadram, né, nesse modelo de CLT, há outros, e a maior parte deles, eu diria 98% dos trabalhadores e trabalhadoras que precisam estar inseridos nos direitos constitucionais sob a competência da Justiça do Trabalho. Muito obrigada, senador. Muito